E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Ryu é o principal rosto da franquia Street Fighter e um talentoso artista marcial que está em uma eterna jornada em busca de aperfeiçoamento e novos desafios. Sua primeira aparição foi em 1987, junto ao lançamento do primeiro game da franquia. Nesta época, os seus criadores não definiram uma personalidade para Ryu, pois a intenção inicial é que ele seria apenas um avatar do jogador. No entanto, não demorou muito para que fosse incorporada uma personalidade no lutador, além de uma lore profunda. Hoje sabemos que ele é um guerreiro bastante focado em um objetivo, mantém a seriedade na maior parte do tempo e, durante um período de sua jornada, travou uma luta interna contra a energia Satsui no Hadou, que caso o dominasse, o transformaria em um assassino indomável. Fizeram até umas historinhas aí em outros jogos, mostrando como ele se tornou daquele jeito ali. É tipo um universo alternativo, sabe? No caso de Ultra Street Fighter 4, ele se tornou daquele jeito, foi mostrado, acho que no jogo Azura's Wrath, e foi um Shoryuken. Não, foi um Hadouken que ele levou do Akuma. Mas foi um Hadouken daqueles de lascar, sabe? E deixou ele daquele jeito. Por isso que ele tem aquele buraco no peito. Entre suas habilidades, o principal destaque fica por conta de sua capacidade de soltar uma poderosa magia chamada de Hadouken, técnica do qual lhe exigiu muita dedicação e treinamento árduo para dominar. Diante de tudo isso, seria possível organizar toda essa trajetória de Ryu de maneira cronológica dentro dos 12 passos da jornada do herói? Essa é a principal proposta desse novo quadro do Spider Bunker, e eu convido todos vocês a embarcarem comigo nessa nova empreitada. Opa, vamos ver isso aí. Eu quero ver esses passos aí. Parece uma proposta interessante. Vamos ver. Mas antes de começarmos, eu preciso explicar para vocês o que necessariamente é a jornada do herói. Esse processo foi concebido inicialmente pelo autor Joseph Campbell, em seu livro O Herói de Mil Faces, e a princípio tinha 17 passos. Contudo, esse processo foi condensado em 12 etapas pelo roteirista Christopher Vogler, no livro A Jornada do Escritor. Bom, esses 12 passos são o mundo comum, o chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, aliados e inimigos, a aproximação da caverna secreta, a aprovação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com Elixir. Tem um monte de passo ali que eu não vejo acontecer em certas histórias, mas mesmo assim tem um bom herói. Apesar do nome, é importante deixar claro que esse processo não é algo que se aplica única e exclusivamente aos super-heróis tradicionais ou à cultura pop como um todo. Na verdade, essa é uma estrutura comum que está presente em todos os tipos de histórias, sejam elas de ficção ou não. Para vocês terem uma ideia, durante a faculdade de jornalismo, eu tive aulas sobre a jornada do herói, pois isso poderia ser perfeitamente aplicado na escrita de grandes reportagens, como por exemplo, biografias. Nestes casos, não é incomum vermos os 12 passos da jornada do herói serem aplicados em biografias de nomes conhecidos, como Silvio Santos, Cássia Eller, Elon Musk e Renato Russo. Pois mesmo sendo histórias reais, é possível estruturar a narrativa de suas vidas de modo que sigam os preceitos da jornada do herói. Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Interessante. Interessante. E assim, galera, não estou fazendo nenhum juízo de valor a essas pessoas citadas ou dizendo que elas são heróis. Tudo que falo aqui diz única e exclusivamente a estrutura de roteiro. Para vocês terem uma ideia, até mesmo a história de figuras religiosas como Buda e Jesus Cristo podem ser encaixadas dentro deste processo. Provavelmente, um dos exemplos mais claros e aplicados na jornada do herói seja o livro O Hobbit, do J.R. Tolkien, já que todos os passos ficam bastante evidentes na história de Bilbo Bolseiro. De maneira geral, podemos dizer que esse é um conceito indispensável para qualquer um que almeja trabalhar com escrita. Diante disso, a minha ideia com esse quadro é pegar um personagem conhecido da cultura pop e organizar a sua história nessa linha do tempo da jornada do herói. Como o Ryu é uma figura bastante presente aqui no canal, afinal de contas já tivemos 2 vídeos falando de Street Fighter, um sobre o filme animado de 1994 e outro sobre o anime do Victory. E eu, como jogador de jogos de luta, tenho muito interesse do Ryu. eu quero ver esse vídeo aí do Spider Bunker por causa disso. Além de outras citações que eu fiz a Street Fighter em outros vídeos, eu decidi que ele deveria ser o tema deste episódio de estreia. E olha, organizar tudo isso não foi fácil, já que a ordem de lançamento dos jogos não é exatamente a mesma ordem cronológica dos fatos. Além disso, foi preciso organizar todos os acontecimentos que fazem parte do cânone da saga para que a linha do tempo fique o mais consistente possível. Então, sem mais enrolações, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir como a história de Ryu de Street Fighter se encaixa nos 12 passos da jornada do herói. Lugar comum.
Aqui é o ponto onde a jornada se inicia, com Ryu vivendo uma vida comum, sem imaginar que uma grande aventura o aguarda. Neste momento, o nosso querido lutador de artes marciais treina o básico de suas técnicas nas montanhas, com o único objetivo de se aperfeiçoar. Se essa história fosse apresentada de maneira cronológica, seria aqui que o espectador teria o primeiro contato com o personagem e começaria a imaginar o que poderia esperar dele no decorrer da narrativa. Expectativas essas que poderiam ser positivas ou negativas. Também é nesse momento que somos introduzidos ao básico da personalidade de Ryu, que é um personagem sério, focado e também bastante humilde, seja pela maneira como ele escolhe se vestir ou pela forma como ele se porta diante de todos. Chamado à aventura. Este é o momento em que Ryu é convidado a sair de sua zona de conforto e partir a uma jornada em busca de adversários formidáveis, que possam testar suas capacidades e levá-lo ao aperfeiçoamento de suas técnicas. É esse chamado que o leva a participar de torneios, conhecer novos rivais e também se envolver na luta contra a organização criminosa Shadaloo. Neste ponto, temos a participação de uma figura importante, que é ninguém mais, ninguém menos do que o mestre de Ryu, Gouken. Ele chegará ao jovem e dirá que não há mais nada para ensinar o nosso lutador, e que agora ele deve se fortalecer por conta própria. Recusa ao chamado. O Ryu vai recusar o chamado? Isso eu quero ver. Este passo representa as inseguranças de um personagem diante do que está por vir, podendo ser traduzido de maneira literal ou figurativa. No caso de Ryu, não existe uma recusa direta, mas sim alguns fantasmas internos que o atormentam. Por exemplo, o receio de ser completamente dominado pela energia maligna conhecida como Satsui no Hado, o que o levaria a se tornar um assassino implacável. Ou seja, ele teme a luta contra o seu lado obscuro. Encontro com o mentor. Faz sentido. Faz sentido. Realmente. Todo herói precisa de um mentor, alguém que o guie em sua jornada, aconselhe e, quando necessário, o repreenda. Eu, como herói, digo que eu tive muitos mentores. Porque eu assisti muito heroísmo quando eu era mais novo. Muito. Então, eu sempre fui muito herói nos jogos e tudo mais. Já salvei muitos planetas, já salvei universos, já salvei princesas, já salvei todo tipo de coisa. Virei um grande herói e devo tudo aos meus belos mentores, que foram todos os desenhos e séries que eu assisti quando eu era mais novo. Aqui temos Gouken, o mestre de Ryu, que carrega o clássico arquétipo do ancião, tão característico em obras de artes marciais. Gouken é o principal responsável por ensinar a Ryu a importância do autocontrole, para que ele não permita que o seu poder o domine. Além disso, foi graças a Gouken que Ryu aprendeu as famosas técnicas Hadouken, Shoryuken e Tatsumaki Senpukyaku. E aqui cabe uma menção honrosa ao Dhalsim, que em outras mídias, como por exemplo no anime Street Fighter 2 Victory, também atuou como mentor de Ryu. Travessia do primeiro limiar. Aqui é o momento em que, de fato, o herói encara o seu primeiro grande desafio. A conclusão dessa etapa não significa o fim da jornada, mas sim o verdadeiro começo dela. É neste momento que Ryu tem o seu primeiro embate contra o próprio lado sombrio, uma força que sussurra em seu interior para tentar dominá-lo. Aqui o nosso protagonista entende que sua verdadeira luta não será contra um adversário externo, mas sim contra uma escuridão que habita dentro de si. Tudo isso fica escancarado diante dele quando ele se depara com Akuma, o irmão mais novo de seu mestre, que foi completamente dominado pela energia Satsui no Hado. No fundo, não era Akuma que o Ryu temia, e sim a si mesmo. Testes ali. Mas eu não acho que o Akuma foi dominado, não, cara. Ele já tinha essa ganância desde sempre. Ele se deixou dominar. É tipo o Vegeta lá, quando pegou os poderes Majin Buu, sabe? O pessoal dizendo, não, o Vegeta foi dominado, não sei o que, não sei o que. Mas na hora do vamos ver, quando era pra Vegeta não fazer algo, ele pegou e fez. Porque ele que tava dominando o negócio lá. Eu acho que o Akuma é esse mesmo caso. Ele que tá dominando essa força aí do Satsui no Hado. Sabe? Aliados e inimigos. Após vencer o primeiro grande desafio, o herói precisa superar suas novas provações. Durante esse processo, Ryu encontra aliados importantes, como por exemplo, seu melhor amigo e rival Ken Masters, Chun-Li e Gaio. Cada um deles o acompanha em momentos diferentes da jornada, oferecendo apoio e ensinamentos. Nessa etapa, também podemos encaixar os acontecimentos do primeiro jogo da franquia, a participação de Ryu no torneio mundial, onde ele enfrentou diversos adversários até chegar no oponente mais perigoso até então, Sagat.
Além de ser uma luta extremamente difícil, foi por meio dela que nasceu uma rivalidade amarga entre os dois. O confronto resultou na famosa cicatriz no peito de Sagat, e também em uma ferida profunda no orgulho do lutador de Muay Thai, despertando nele um desejo de vingança. Já Ryu, além de superar essa grande adversidade, saiu do torneio mais preparado para os desafios que ainda estavam por vir. Outros testes ainda estariam à sua espera, como por exemplo, o confronto contra a organização Shadaloo e o seu líder, M. Bison. Outro grande inimigo do nosso herói, diga-se de passagem. Só que nada disso se comparava ao que estava por vir. Mas e você, concorda com a maneira como eu estou estruturando a jornada de Ryu? Ou Concordo sim. organizaria esses eventos de uma maneira diferente? E se você chegou até este ponto do vídeo, eu gostaria de lembrar você de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar os sininhos de notificações, pois tudo isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Aproveita também e comenta aqui embaixo quais outros personagens vocês gostariam de me ver abordando neste quadro da jornada do herói. Pode ser qualquer personagem da ficção, seja jogos, filmes, histórias em quadrinhos, livros, qualquer personagem. A única regra, vamos manter apenas personagens de ficção, tá bom? Não vamos abordar personalidades do mundo real. Recados dados, vamos prosseguir com a jornada de Ryu. Aproximação da caverna oculta. A essa altura do campeonato, o Satsui no Hadu já não é mais um mero sussurro, é uma presença que não pode ser ignorada. Essa força maligna que cresceu aos poucos, agora é forte o suficiente para ameaçar tomar posse da consciência de Ryu e transformá-lo em um monstro. A lembrança do encontro com Akuma, o irmão mais novo de seu mestre que se deixou consumir por esse poder, vem à tona em sua mente. A ideia de seguir os mesmos passos o atormenta, e Ryu está decidido a trilhar um caminho diferente. Algo precisa ser feito, e a batalha mais importante de sua vida não acontecerá em um ringue. Aprovação suprema. Chegamos ao clímax da jornada, o momento em que o herói encara o seu maior desafio, correndo um risco real de sair derrotado. Enquanto Ryu confronta adversários poderosos como Akuma, Bison e Sagat, ele chega perigosamente perto da derrota em diversas ocasiões. Diante disso, a tentação do Satsui no Hadu cresce dentro dele, oferecendo a promessa de vitória e poder limitado. O problema é que o preço cobrado seria a sua humanidade. Se traçarmos linhas alternativas da história, esse seria o momento em que o nosso protagonista se rende à tentação e se transforma em Evil Ryu. Contudo, como estamos seguindo o cânone da franquia, vamos considerar o que de fato aconteceu. Ryu não cedeu ao Satsui no Hadu, ele se recordou dos ensinamentos de seu mestre e tudo o que aprendeu ao longo da jornada. O lutador escolheu o caminho da disciplina e manteve o seu coração puro, vencendo seus oponentes por meio de seu próprio esforço e dedicação. Recompensa. Dando sequência à jornada, aqui o herói colhe os frutos da etapa anterior. Ryu ainda não dominou o Satsui no Hadu, mas adquiriu conhecimento do perigo que ele representa e conseguiu resistir a ele em momentos de vulnerabilidade. O lutador tem em mente que para dominar essa energia precisará percorrer um longo caminho, mas tem certeza absoluta de que a disciplina é a escolha correta. Eu acho que vai ser um negócio que nunca vai chegar. Porque se acontecer do Ryu completar a jornada do herói, aí ele não pode mais participar do Street Fighter. Então acaba os jogos, né? Caminho de volta. Quando o herói vence o seu primeiro desafio, a jornada chega ao fim e ele retorna para o seu lar. No caso de Ryu, esse retorno não é literal. É um retorno simbólico, a busca pela paz de espírito. Algo que ele sabe que só será possível ao dominar por completo o Satsui no Hadu. Nosso protagonista dispensa qualquer forma de fama ou glória e parte como um simples andarilho, confiante de que um dia vencerá o seu demônio interno. O mais engraçado é que a mesma coisa pode ser dita do Akuma. Porque a gente consegue encontrar ele vendendo laranja na rua, cara. Na tranquilidade. O Akuma, que dizem que foi totalmente dominado pelo Satsui no Hadu, o que eu discordo. Foi ele que dominou aquela porra. Ele chega lá, vou vender umas laranjinhas aqui. E aí, garoto? Vai uma laranja aí? Aí a gente também encontra ele no aeroporto, de boas, comprando uma passagem, conversando com não sei quem. Rapaz, sei não, viu, bicho? Correção. Aqui é o ponto em que o herói sofre uma morte simbólica e ressurge das cinzas, tal como uma fênix. Em Street Fighter V, Ryu finalmente consegue controlar o Satsui no Hadu e derrotar de uma vez por todas o monstro sanguinário que habitava dentro dele. Nosso protagonista alcança o poder do nada, que o liberta de qualquer sentimento negativo e o leva a conquistar a tão sonhada paz de espírito. Retorno com o Elixir. Eu não sabia que no Street Fighter V acontecia isso. É interessante. Mas isso também não quer dizer que ele não vai poder participar de outros Street Fighter, porque aí que motivação ele teria? Só pegar o prêmio de dinheiro?
Chegamos à conclusão dessa jornada. Ryu agora é um lutador transformado, tanto em força quanto em sabedoria, e serve de inspiração para uma nova geração de lutadores. Além disso, toda sua história mostra que o verdadeiro poder de um guerreiro não é definido pela potência de sua força, mas sim da capacidade de controlar tal força. Hoje, ele é para os seus discípulos o que um dia o Mestre Gouken foi para ele. E essa foi a magnífica jornada de Ryu de Street Fighter. E olha, que jornada, viu? E mais uma vez eu peço para que vocês comentem aqui embaixo quais outros personagens da cultura pop vocês gostariam de ver integrados a esse quadro. E como eu já havia mencionado, eu fiz vídeos aqui no Spider-Bunk do filme animado de Street Fighter de 1994 e também fiz um vídeo do Street Fighter 2 Victory. E vocês podem conferir esses vídeos aqui do lado. Eu aguardo muito vocês em uma próxima oportunidade. Bom, se eu for dizer protagonistas, aí não vai ter fim nunca, porque só que tem protagonista bom de história aí, de herói, tanto de protagonista de jogos de luta, quanto de protagonistas de animes, protagonista de filme. Eu não vou nem dizer nenhum. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!